Tá no ar mais um Tarobá Cidade. Hoje a gente vai falar do Dia Mundial do Rim, da importância do órgão para a nossa saúde com o médico nefrologista, Dr. Abel Soares, que já está ao vivo aqui em nossos estúdios. Hoje também é dia do bibliotecário. Nós temos dicas de leitura com a Maica Martins e a presença do mais novo apresentador da TV Tarobá, Gustavo Godoy, que vai trazer todas as novidades do guest. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora. A gente vai acompanhar também sobre a noite de reinauguração do Grupo Tarobá em Londrina. A gente vai acompanhar uma matéria exclusiva, tá bom? E o Gustavo Godoy, lógico, que vai dar dicas do que vai acontecer esse final de semana aí. Mas vamos começar a conversar então com o doutor, que é nefrologista e vai falar sobre a questão do Dia Mundial do Rim. Na verdade, esse Dia Mundial do Rim, essa data, ela foi idealizada pela Sociedade Internacional de Nefrologia. E desde 2006, ela é comemorada em mais de 150 países. Esse ano tem como tema Saúde dos Rins. Seus rins, doe creatinina, dose creatinina. Estima-se que mais de 85 milhões de pessoas em todo o mundo tenham doenças renais de várias causas. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Doenças do rim. Quais as doenças do rim existem? Na verdade, a gente só lembra do rim quando surge uma doença, quando surge um problema, né? Isso é bem verdade. Existem várias doenças que podem acometer os rins. Eu quero frisar que as duas mais importantes é a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. Além de nefrites, que são processos inflamatórios renais, que podem também fazer com que a pessoa perca a função renal. Hoje a gente está recebendo aqui a Elaine, que ela foi uma paciente do doutor, e ela teve que passar pelo transplante de rim. Elaine, queria que você contasse um pouquinho para mim sua história. Primeiro, o que aconteceu? O que você sentiu quando você foi, antes de você ser diagnosticada, que você tinha algum problema de rim? Bom dia, doutor, bom dia, Sara. Na verdade, eu não tive sintomas, né? Foi um pouco assintomático. Quando eu vim a ter sintomas mesmo, pressão alta, inchaço no tornozelo, aí, por conta disso, eu passei muito mal, eu fui internada, e aí nós fizemos uma biópsia, que foi diagnosticado que eu tinha doença de GA. Então, começou com inchaço no tornozelo? Eu tinha bastante inchaço no tornozelo e comecei a ter pressão alta. Não, mais ou menos. Semanas, dias? Assim, questão de meses. Meses, tá. Eu não tive assim, sintomas graves, nem nada que mudasse minha rotina, nada disso. Só esse inchaço que incomodava, te dava dor. Incomodava. E a pressão alta, eu comecei a ter muita dor de cabeça, e essa dor de cabeça excessiva que me levou ao hospital. Por conta da dor de cabeça, eu fiquei internada e a pressão não abaixava. E aí o médico, que na época era clínico geral, né, pediu os exames e se constatou que a minha creatinina estava alta, ela estava 3,0. E aí eu fui encaminhada para um nefrologista e aí eu fiz uma biópsia e através dessa biópsia que foi diagnosticado que eu tinha doença de GA. Aí, na conversa minha com um médico, um nefro, ele me disse: Elaine, infelizmente, o que eu tenho para te dizer é que os seus rins vão durar no máximo 5 anos. Nossa. Aí, ele foi bem objetivo, tá, bem sucinto. Ele me disse: você vai ter 2 opções, ou transplante ou hemodiálise. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito firme, muito decidida. Tá. Aí eu disse para ele: doutor, eu quero fazer o transplante. De cara já, de cara. Elaine? Aí eu tomei medicação, fiz a pulsoterapia, que é uma dose alta de corticoide, para melhorar a função renal dos meus rins, né, que eu já tinha. Aí nós obtivemos resultado, melhorou e tal. E aí eu levava uma vida relativamente normal, porque eu vivia sob efeito de corticoide. De remédio. Né, e a pulsoterapia é uma dose bem alta de Isso corticoide. antes do transplante? Antes do transplante. Então, daqui a pouquinho você vai contar pra gente como é que foi esse transplante, como você se sentiu depois. Tá bom. Doutor, explica pra gente o que é o GA, essa doença que ela falou que ela descobriu. É importante que as pessoas saibam que a maioria das doenças renais passa assintomática, sem sintoma nenhum, por muito tempo. Então, a pessoa fala assim: mas eu faço bastante xixi, eu urino bem.
Bom, isso é uma boa informação, mas não necessariamente significa que a função renal está normal. Então, as doenças renais, elas passam muitas vezes com pouco sintoma. Que nem a Elaine comentou, quando ela começou a ter aumento de pressão, inchaço, a função renal já estava muito alterada. Então, ela citou esse termo, a creatinina. Creatinina. Creatinina é uma substância que nós temos no nosso corpo, é uma substância que nós fabricamos. E essa creatinina, ela só é eliminada do nosso corpo pela função renal, pela filtração renal. E para nós, o valor normal de creatinina é um valor 1, não importa a unidade, miligramas por decilitro. Valores acima de 1 de creatinina podem indicar alteração renal. Então, a Elaine falou que a dela estava em 3. Essa variação não é pequena, né? Essa variação é muito grande. De 1 para 3, a pessoa já tem cerca de 20% da função renal só. Então, é importante saber que alguns grupos de pessoas, é importante que o médico em posto de saúde, médico em consultório particular, para alguns grupos de pessoas é importante dosar a creatinina para poder monitorar a função renal. E se a gente está tudo bem, a gente pode fazer esse exame anualmente? Sim, uma pessoa que não tem problema de pressão alta, não tem problema de diabetes, não é obeso, tabagista, que saiba que na família tenha ou não tenha pessoas com problema renal, uma vez por ano, acima de 50 anos, seria conveniente fazer. Uma pessoa jovem, no screening para investigar alguma outra doença, também. Mas não é para todo mundo. Uma pessoa muito jovem, se não tiver uma história de patologia nenhuma, não tem porquê. Não teria porquê. Elaine, então você foi daí para fazer o transplante. Como é que foi todo esse processo? Na verdade, assim, aí, quando eu perdi a função renal em abril de 2013. Tá? Aí eu fui para a hemodiálise, fiquei 6 meses dialisando, o que não é fácil. Eu imagino. A vida da pessoa que vive em hemodiálise, na verdade, as pessoas ficam lá, permanecem lá, porque não tem outra opção, até a chegada do transplante. Algumas pessoas podem fazer transplante, outras não, por várias razões. Tá? Mas ficar na hemodiálise não é fácil. É sofrido, né? A hemodiálise é como se estivesse filtrando o rim, doutor? Isso. A máquina tem um filtro em que esse sangue fica passando várias vezes por esse filtro. Uma sessão de diálise dura, em média, 3,5 a 4 horas, para esse sangue passar várias vezes no filtro para limpar esse sangue de várias substâncias que se acumulam por conta da não função renal. Então, é importante que as pessoas também saibam que os rins não servem apenas para eliminar água. Não é só para urinar, para perder água. Os rins exercem uma série de funções, a filtração do sangue é muito importante, mas os rins também têm uma série de outras finalidades, controle de anemia, a saúde dos ossos da pessoa. Então, que nem a Elaine falou, não é fácil. São 3 vezes por semana, a sessão dura em torno de 4 horas por sessão. E se tiver uma estrutura familiar muito boa, a pessoa tiver muito bem estruturada, sabendo que esse é um tratamento que ela tem que fazer, não pode ser um sofrimento. Exatamente. É difícil, concordo plenamente. Quantas horas a pessoa passa lá fazendo 4 horas, 3 vezes por semana. Não é fácil, gente, não é fácil. Conheço várias pessoas que fazem a hemodiálise e não é fácil. Mas é um tratamento, né? É um tratamento disponível. Que nem a Helene falou, ela teve que passar um período que ela piorou a função renal, precisou fazer a diálise, se preparando para o transplante, que felizmente o dela foi muito curto, porque ela tinha um doador vivo, então em 6 meses ela fez o transplante. Lembrando que doador vivo tem que ser doador da família, né? Tem que ser familiar. Isso é lei que determina que a doação só é permitida entre familiares e cônjuges ou pessoas com união estável. Então, é assim que a lei permite que seja feita a doação intervivos. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre isso, que eu acho que é algo muito importante. A gente fala sobre a questão de doação de órgãos, a questão de como é que funciona essa questão do transplante de rim. Já já você vai contar a sua história, como é que foi depois do transplante, como é que você se sentiu e como você está hoje, tá bom? Mas antes, tem notícias do esporte com Rafael Sanches. Olá, Rafa, o que você está preparando para o Tarobá Notícias de hoje? Bom dia! Oi, Sara, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a tarde nessa manhã de quinta-feira. Ô, Sara, quinta-feira é sempre cheio de gols, especificamente, porque quarta-feira é dia de rodada, então a gente tem até um tempo escasso, um tempo pequeno para mostrar muita bola na rede.
Só que a gente vai falar de Londrina Esporte Clube também, preparação do Tubarão para o jogo de domingo contra o Operário, última rodada do Campeonato Paranaense. E claro, gols da Libertadores da América, gols Rafa, também da Champions League. tá cortando o nosso isso aí, áudio tá bom? seu. Daqui a pouquinho a gente no Tarobá Notícia vai falar tudo isso aí. Você vai voltar depois, tá, Rafa? Porque acabou cortando o seu áudio. Aqui pra gente no estúdio tá maravilhoso o seu áudio, mas pra quem tá assistindo em casa, cortou. Então, mas daqui a pouquinho no Tarobá Cidade, a gente vai falar um pouquinho mais com o Rafael Sanches sobre essas informações do esporte que você acompanha logo mais, 11h50 no Tarobá Notícia. Elaine, quanto tempo que você tá transplantada de rim? Eu estou transplantada, vai fazer 7 anos, dia 8 de novembro desse ano. Tá. E como é que foi o processo do transplante? No caso, eu fui abençoada, porque somos eu e o único irmão. E ele se propôs desde o início a ser meu doador. Alguém arruma o mic vermelho que está desligado, por favor? Nós tivemos que passar por todo um processo, o exame de prosmático, que o doutor Abel vai explicar. Aí nós tivemos 50% de compatibilidade. Elaine, pode entrar, Marlon. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para aquele intervalo rapidinho para resolver esse problema de áudio e a gente volta já já, não sai daí não.